Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do oitavo ano. Esta é a nossa aula de número 24, beleza? E o que nós temos para hoje? Nós temos para hoje o valor numérico de uma expressão algébrica. Pense no conteúdo fácil. É fácil demais, pessoal. Então acompanhe comigo a ideia. Quando eu quero calcular o valor numérico de uma expressão numérica, tá? Eu quero dar um resultado de uma expressão que envolve números e letras. Eu quero dar um resultado numérico. Mas essas letras, elas precisam sair. E para elas saírem, nós precisamos substituir essas letras por números. Que números, professor? Nós vamos substituir por números que a questão vai determinar, tá? Então vejam a nossa primeira ideia. A nossa primeira ideia diz o seguinte: Ângela Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema. Supondo que cada entrada para o cinema custe X reais, a expressão que representa o gasto delas com as entradas é 3x, beleza? Então, 3x é o gasto delas para as entradas do cinema, ou seja, 3 vezes o valor de uma entrada, 3 vezes x. Supondo que no domingo cada uma das entradas custa R$18, então ela deve pagar R$54. Como funciona isso, professor? Simples. Nós precisamos ver da seguinte forma. Assim, se 3 vezes x é o que elas 3 vão pagar, e se o valor do ingresso é R$18, então 3 vezes 18, R$54. Esse é o valor que será pago. Beleza? Então, o que nós podemos dizer? Dizemos que 54 é o valor numérico da expressão algébrica 3x para x igual a 18. Agora, se na quarta for R$15, então será 3 vezes x igual a 3 vezes 15. Na quarta-feira, elas pagarão R$45, beleza? Isso quer dizer o que, pessoal? Isso quer dizer que para qualquer valor para x, eu terei um novo valor numérico. Se no sábado era 18, pagou 54. Se na quarta é mais barato, a quarta especial, e pagou só 15, elas só gastarão R$45. Beleza? Então, essa é a nossa primeira ideia de valor numérico de uma expressão. Temos aqui mais alguns exemplos também, pessoal. Olha só, se eu tenho uma expressão como essa, ou uma figura como essa, tá? Que diz assim, a forma e as medidas de um terreno estão representadas na figura a seguir. Nós temos um terreno menor, com lado B de medida B e lado C e lado 2 de medida C, e o maior, um quadrado de lado A. Tá? Então a questão diz, a área desse terreno é dada pela expressão algébrica. A nossa primeira figurinha é um retângulo, tá? Cuja área, vamos chamar o retângulo 1, cuja área é B vezes C. E o segundo vamos chamar de quadrado 1. O quadrado 1, ele tem A vezes A. Então, no retângulo nós temos BC e no quadrado nós temos A ao quadrado. E a área total será o retângulo mais o quadrado. Se o retângulo é BC e o quadrado é A2, então nós podemos colocar A2 mais BC.
Essa é a nossa representação algébrica, beleza? Essa é a nossa representação algébrica. Mas eu estou falando de quê? Estou falando de valor numérico. Então, se o lado do quadrado é 20, ou seja, se A é igual a 20, se A é igual a 20, B é igual a 16, e C igual a 12, qual será o valor numérico da expressão? Aí você tem o valor numérico, tá, de A2 mais BC. Você vai substituir o A por quanto? Você vai substituir o A por 20. 20 ao quadrado. E o B você vai substituir por 16. E o C você vai substituir por 12. Todos nós sabemos que 20 ao quadrado é 400. E 16 vezes 12 é 192. Somando tudo dá 592. Esse é o valor numérico da expressão. Beleza? Então, o que nós podemos dizer de valor numérico de uma expressão? Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica. Ou seja, quando substituímos as letras por números e efetuamos as multiplicações, as potências, as raízes, as adições, o que for preciso, obtemos um valor numérico da expressão algébrica dada para esses números, beleza? Ou seja, substituir as letras por números, efetuar as operações matemáticas, nós obtemos o quê? Obtemos o valor numérico, beleza? Então vamos para uma aplicação prática agora. Qual é o valor numérico dessa expressão? Qual é o valor numérico dessa expressão? Então, nós temos a expressão x mais y vezes x menos y. Se o x é igual a 1,1 e o y é igual a menos 0,8. Então, onde tiver x, eu vou colocar 1,1. Onde tiver y, eu vou colocar menos 0,8. Vezes 1,1 menos 0,8. Beleza? Então, vamos eliminar o parêntese inicial, o parêntese de dentro, tá? 1,1 mais por menos dá menos 0,8 vezes 1,1 menos por menos dá mais 0,8. 11 menos 8 dá 3. Então, nós vamos ter mais 0,3. 11 mais 8 dá 19. Então, nós temos 1,9. O que acontece aqui é que 3 vezes 19 dá 57. Ou seja, 5,7 é o valor numérico da nossa expressão. Beleza? Muito bem. Muito bem. Fácil, não é, pessoal? Simples assim. Então, vamos agora passar para uma consideração importante. Primeira coisa que nós precisamos lembrar é o seguinte, que não existe fração com denominador zero, tá? Eu nunca vou conseguir dividir o número 3 por zero. Se alguém disser que é 3, é falso. Se alguém disser que é 0, também é falso, tá? Eu tenho 3, eu vou dividir para ninguém. Dá 3? Não existe. Eu tenho 3, vou dividir para ninguém. Ninguém ganha? Isso não existe. Como assim, professor? Simples assim. Se você tem 3 dividido
por 2, nós sabemos que é 1,5, tá? A prova é que esse vezes esse tem que dar esse. 2 vezes 1,5 dá 3. 2,5, 2 vezes 1,5 dá 3. Todo mundo sabe disso. É a prova. Como é que eu multiplicar esse por esse vai dar 3? 3 vezes 0 é 3? Nada. 0 vezes 0 é 3? Nada. Então, pessoal, isso não funciona. Tá certo? Então, nós precisamos entender que não existe divisão por zero. Aqui, ó, não existe divisão por zero. Então, o que tem de importante aqui é o seguinte. Se nós temos uma expressão A sobre X, X tem que ser diferente de zero. Senão não vai possuir valor numérico, tá? Então, nós temos aqui. Se X é igual a zero, a expressão não tem valor numérico. Essa é a ideia. A expressão não tem valor numérico. Então, o x tem que ser diferente de zero. Beleza? Tem que ser diferente de zero. Então, a outra expressão, a mais 2 sobre a menos 1. Então, esse meu denominadorzinho aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero. Tá? Se o A for igual a 1, aí você faz 1 menos 1, 0. Se o A for igual a 1, não tem valor numérico. Beleza? Porque o 1 anula o denominador. No lugar do A, se eu colocar 1, vai ficar 1 menos 1, 0. Não pode. Então, o A tem que ser diferente de quanto? Logo, A tem que ser diferente de 1. Beleza? O A tem que ser diferente. É assim que funciona. Essa é a consideração importante. Toda fração, o denominador tem que ser diferente de 0. Se a expressão tem letras no denominador, essa letra tem que ser diferente do número que anula o seu valor numérico. Beleza? É assim que funciona. Vamos agora para uma pequena atividade de valor numérico, tá? Logo mais daremos continuidade a mais aplicações. Mas, por enquanto, vamos fazer aqui a nossa primeira questão. Primeira questão diz o seguinte. Calcule o valor numérico da expressão 1 sobre x menos x mais raiz quadrada de x. Quando x for igual a 4. Então, onde tiver x, eu vou colocar quanto? Vou colocar 4. Então, nós vamos ter 1 sobre 4 menos 4 mais raiz quadrada de 4. Então, 1 sobre 4 não sei quanto é. Menos 4 mais raiz quadrada de 4 é 2. Na realidade, eu sei quanto é 1/4. 1/4 é 0,25. Tá? Mas vamos desenvolver a expressão aqui. Menos 4 mais 2, menos 2. Como o denominador é 1, vamos continuar aqui, beleza? Vou tirar o MMC. O MMC de 4 e 1 é 4. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1 é 1. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 2, 8. 1 menos 8, 7. Negativos. 7/4. Quer deixar assim? Pode deixar tranquilo na forma de fração. Pode deixar na forma decimal, professor? Pode. Se você fosse colocar na forma decimal, você iria ter que trabalhar com números decimais. Beleza?
Vamos para a questão 2. A questão 2 está trabalhando em cima dessa expressão aqui. 5P mais 28 sobre 4. A questão diz assim: as fábricas de calçados utilizam uma fórmula matemática, essa que acabei de escrever, para determinar a numeração do calçado, na qual S é o número do sapato e P é o comprimento do pé. Beleza? Qual é o número do sapato de uma pessoa cujo pé tem 24 centímetros? Então, a numeração do sapato vai ser 5 vezes 24 mais 28 sobre 4. Vamos fazer aqui as continhas. 5 vezes 24. 5 vezes 24. P é o comprimento do pé. 24 vai dar 5 vezes 20, 120. Mais 28 dividido por 4. Então, para finalizar aqui, 120 por 4, tá? Dá 60. 120 por 4 dá 30. Mais 28 por 4 dá 7. 30 mais 7. Vamos fazer a continha. 148 dividido por 4. 14 por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12, sobra 2. 28 por 4 dá 7. Olha aí o tamanho do sapato da pessoa. Número 37. Beleza? Facinho, facinho. Muito bem. Vamos fazer mais um. Agora, pessoal, essa questão 2, se você quiser saber realmente se essa fórmula funciona, pega seu pezinho, meça, multiplique por 5, some com 28 e divida por 4, que vai dar exatamente o seu pezinho 36, o seu pezinho 40, o seu pezinho 50, sei lá. Beleza? Mas funciona. Vamos fazer mais essa questão para finalizar a nossa aula. Próxima aula nós continuaremos corrigindo, tá bom? Valor numérico é um assunto muito bacana. Então, na questão 6 diz o seguinte: se P é igual a A mais B mais C sobre 2, com A igual a 5, B igual a 13 e C igual a 10, nessas condições, letra A, qual é o valor de P? Valor numérico de P. Agora nós vamos substituir. O A vale 5, o B vale 13 e o C vale 10. Tudo isso dividido por 2. Vamos somar? Vamos somar? 13 mais 5, 18. Mais 10, 28. 28 dividido por 2, 14. Esse é o valor de P. E na nossa letra B, está pedindo o valor numérico da expressão P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Quanto é que vale o P? 14. 14 vezes 14 menos 5 vezes 14 menos 13 vezes 14 menos 10. Então, nós vamos ter 14 vezes 14 menos 5 é 9. 14 menos 13 é 1. E 14 menos 10 é 4. Então, nós vamos ter 14 vezes 36. Então, 36 vezes 14, rapidinho aqui, para fechar nossa questão. 6 vezes 4, 24, vai 2.
3 vezes 4, 12 e 2, 14. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 3 é 4, 10 vai 1, 504. Beleza? Esse é o valor da nossa expressão. E aqui, pessoal, finalizamos mais uma aula. Mais uma vitória para o nosso dia. Beleza? Amiguinhos, nos vemos na próxima aula. Falou? Tchau, até a próxima. Valeu! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim, porque Deus é com vocês. Deus é com todos, né? Todos nós. Por isso que nós temos todos os motivos para sermos muito felizes e gratos a Ele. Meus amores, professora Vera chegando por aqui para essa nossa viagem, né, de toda semana para a língua portuguesa, já pedindo que você pegue o seu passaporte, o nosso livro didático, porque hoje a nossa viagem vai acontecer pela unidade 7, no capítulo 2, com o conteúdo Uso dos Porquês. Quer saber por que a nossa aula vai ser boa demais? Venha comigo. Preparados? Então, vamos hoje tratar dos usos do porquê, porquê, porquê e porquê. Então, a gente pode até falar igual, mas a gente olha para cá e vê a diferença, né? Então, a gente tem aqui já o Calvin, começando, nosso amiguinho Calvin, conversando aí com o seu amigo, né? Por que você acha que nós estamos aqui? Porque andamos até aqui. E já começa a ser engraçadinho o amigo. Não, aqui na Terra eu quis dizer, porque as condições da Terra são propícias à vida. Não, eu quero dizer porque estamos em qualquer lugar, porque existimos, porque nós nascemos. Esquece, é melhor mesmo, obrigado. Então, o amigo do Calvin aí não está muito afim de conversa. Mas olha, foi o suficiente para você observar aí, né, o uso dos porquês, de 2 porquês aqui que fazem parte aqui do nosso estudo de hoje, tá? Então, o que a gente pode dizer, deduzir aí a partir dessa conversa aí do Calvin? O uso dos porquês depende do sentido que queremos dar a uma frase. Então, qual o sentido que você quer dar à sua frase? Aí você, a partir desse sentido, você vai usar os porquês, ok? Então a gente vai começar com o primeiro porquê, não é? O porquê que o Calvin usou. Então, o uso do porquê, esse porquê separado aí, tá? E sem nenhum tipo de acento. Então, gente, ó, o porquê, esse nosso porquê aí, é a junção da preposição por e do pronome negativo não, tá? Como assim? Preste atenção. O sentido atribuído à expressão é o mesmo que por que motivo, por que razão, tá? Pode também ser a junção da preposição por com um pronome relativo que, tendo o mesmo sentido de pelo qual, ok? Então, ó, quando faz junção da preposição por e do pronome negativo que, o sentido que vai ser atribuído à expressão é o mesmo que por que motivo, por que razão, tá? Quando for a junção da preposição por com o pronome relativo que, ele vai ter o mesmo sentido de pelo qual. Isso é importante? Ah, professora, assim complica. Não, é importante que você saiba. Porque quando você vai falar uma coisa, quando você vai escrever, qual é o sentido que você quer dar à sua construção? É a partir do sentido que você quer dar à sua construção frasal ou oracional que você vai saber qual é o porquê que você vai usar, ok? Mas se você quer ir por aquela... eu aprendi que o porquê é quando você quer fazer uma pergunta e vem no início da frase.
Mas, meus amores, se vocês observarem, vocês vão encontrar o porquê também no meio da frase, sendo também uma interrogativa. O que se costuma chamar de interrogativa direta, que muitas vezes, aliás, nunca tem nenhum ponto de interrogação. E é uma interrogativa, só que direta. Então, se você for pelo sentido, qual é o sentido que você dá, e os sentidos que ele vai lhe permitir ter a partir dele, você vai internalizar melhor. Entenderam aí? Vamos para o exemplo. Por que você ainda não terminou de ler seu livro? Por que você ainda não terminou de ler seu livro? A gente falar sobre isso já já. Segundo exemplo. Motivo por que não terminei o livro é que ainda não tive tempo. Se nós voltarmos o slide aqui, você vai ver, a junção da preposição por, né, se acontecer, se for o caso, no sentido do pronome negativo não, o sentido vai ser atribuído à expressão seguinte, por que razão, por que motivo, tá? Então, se ele for a junção da preposição por e do pronome negativo não, vai significar, por que motivo, por que razão. Então, volta para cá. Por que você não terminou de ler seu livro? Por que razão? Por que motivo? Entendeu aí? Olha, se você for pelo sentido, você vai compreender e você vai ter a segurança de que esse é o porquê. Não é só simplesmente porque ele está no início da frase e no final tem uma interrogação. Você entendeu, meu querido e minha querida? Segundo aqui, o motivo por que não terminei o livro é que ainda não tive tempo. Voltando o slide, tá? A junção da preposição por com o pronome relativo que, quando ele tiver esse sentido, quando ele for essa junção, aliás, vai ter o mesmo sentido de que pelo qual. Então, lá para o exemplo, motivo pelo qual não terminei o livro é que ainda não tive tempo. Então, o que eu quero reforçar com isso para vocês, meus amores? É que não se prendam à história de uma interrogação, vem no começo da frase, é separado. Ele pode vir no meio e pode não ter a interrogação. Então, se você observar, atentar, internalizar, compreender os sentidos que eles podem dar, a partir de que junção é preposição com o pronome negativo não, tá? É a preposição com o pronome relativo que, se você for por essa compreensão, você não vai errar de forma alguma. Porque quando você se deparar com uma interrogativa indireta, em que ele vem no meio da frase, em que você não vai ver a interrogação no final, você não vai ter dúvida. Isso aqui é uma pergunta. Então eu vou completar com porquê separado. Porque é uma interrogativa direta. Porque tem o mesmo valor de por qual motivo, por qual razão. Entenderam? Eu sei que sim. Vamos para o segundo. O uso do porquê aí separado aí já com acento. Aqui tem um Armandinho, tá? Falar baixo porque não tem mais ninguém aqui. Por respeito às memórias, filho. Em uma biblioteca você pode viajar pelo mundo, conhecer lugares, pessoas, inclusive nós mesmos. Então você vê aqui que o Armandinho usou o porquê e esse porquê veio, né, no final da frase. Então mais embaixo nós temos aí porquê. É a junção da preposição por e do pronome interrogativo que, usada apenas em final de frases ou antes de uma outra pausa sintática marcada na qual é pronunciada. Então, se for no caso antes, mas ela vai ser marcada para que você não tenha dúvidas. Vamos ver o exemplo. Você não chegou antes porque acordei indisposto, não sei porquê. Nesse segundo caso aqui, você pode atribuir, aqui está aquele simples, né? Tá? Final de frase, ele vem separado, ele vem com acento. Mas para você entender a segunda situação, você vai voltar para cá,
a junção, preposição por do pronome interrogativo que usar apenas em final de frase ou antes de outra pausa sintática marcada. Uma pausa sintática marcada na qual é pronunciada, que é o caso aqui, ó. Acordei indisposto, não sei porquê. Então é uma pausa marcada aí, tá? E você vê que nem tem a interrogação, tá? Ele apenas está no final e está aqui, ó, uma pausa marcada pela vírgula, ok? Então é bom você entender a partir desse conceito, para que não tenha dúvida, para que não fique só achando que sempre vai ser assim, tá? De regra geral, sim, mas tem outras situações, ok? O uso do porquê, ó, junto, nós temos aqui a Mafalda, vamos ver se a pessoa consegue ler. Essa foi a pior coisa que eu já vi. Linus não estava fazendo nada para você. Por que você o acertou? Porque ele estava lá. Então você vê no último quadrinho que ele diz, né, ela diz porque ele estava lá. Então o porquê é uma conjunção empregada para conectar orações, estabelecendo entre elas relação de causa. Olha, porque ele estava lá. Qual foi a causa que ela acertou o outro? Porque ele estava lá, tá? Essa causa geralmente tem sentido depois, né? Esse porquê. Ou finalidade, sentido de que, para quê, tá? Sentido de para quê. Então, eu poderia dizer assim, pois ele estava lá, tá? Ou então, para que ele estava lá? Para receber esta pancada que ela deu nele, nesta porrada que ela deu no coleguinha. Então, assim, você tem bem aqui no exemplo, né, o tempo está seco porque não chove há semanas. Aqui nós temos uma relação de causa, né? O tempo está seco porque não chove há semanas. E aí você vê que está justificando aí porque que o tempo está seco. Então, o que você conclui a partir disso? Que não vai ficar só nessa que esse é o porquê da resposta. Não, meus amores. Sempre pense, ele é uma conjunção empregada para conectar orações, estabelecendo entre elas relação de causa ou finalidade. Vai acontecer de ser a resposta, mas você tem que entender que ela vai conectar orações, que esse porquê vai conectar orações e vai estabelecer entre essas orações, essas relações de causa ou de finalidade. Tá? E você vai sair só dessa história de que é o porquê da resposta. Tá bom, meus queridos? E o nosso último porquê, que é esse porquê junto aí, acentuado, mais uma vez o Armandinho. Porquê é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, o pai do Armandinho usou aí o nosso porquê em questão. Então, o porquê, esse porquê junto com acento, é um substantivo. E por isso é empregado depois de artigos, pronomes, adjetivos e numerais. Sempre antes desse porquê, né, junto e com acento, você vai encontrar artigo, ou um pronome, ou um adjetivo, ou um numeral. Tá? Então, assim, você já pode ter escutado, né? Ah, professor, alguém falou que é porque tem valor de motivo. Ah, você pode, inclusive, até substituir nessa história do motivo, né? Ou a razão. Mas, se você entender que ele é um substantivo, e como substantivo, ele sempre vai ser antecedido por um artigo, pronome, adjetivo ou numeral, fica mais fácil. E você não vai esquecer mais, porque você vai procurar antes dele um desses elementos aí, ok? Olha, quero saber o porquê de você não ter gostado daquele filme. Veja aqui um artigo. Então, sempre antes desse porquê, que é um substantivo, você vai encontrar um determinante. Você vai encontrar um artigo, um pronome, um adjetivo ou um numeral. Tá bom? Porque ele é um substantivo.
Tá bom, meus amores? E agora vamos para um quiz que eu preparei para que a gente possa testar os nossos conhecimentos, tá bom? Então nós temos aqui, primeira situação, as razões fui embora são pessoais. Nós temos aí os 4 porquês aí, né? E você pense aí, qual é o porquê que se encaixa aqui? E por que ele se encaixa? Pense aí. Já pensou? Vamos ver se você acertou. Vou colocar bem aqui para você. Olha só o nosso porquê aí. Então, as razões pelas quais fui embora são pessoais. Lembram lá do porquê? O nosso primeiro porquê. Então, tem um valor, tem sentido de pelas quais. É o nosso porquê aí separado. Legal, né? Vamos para mais um. Qual pode ser substituído pela palavra pois? Então, qual desses porquês aqui você pode substituir pela palavra pois? Veja aí qual deles. Acabamos de falar, né, gente? Já sei que tem gente que já sabe, tá? Vamos conferir? Olha aí o porquê junto. Você com certeza vai sempre poder substituir este porquê aqui pelo pois, tá bom? Pela palavra pois. Aí, se tiver a dúvida, tente botar lá o pois na lacuna. Deu certo o pois? É esse porquê. É dele que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando, tá? Mais um. O menino foi embora e nem disse... Acabamos de ver isso aí, né, gente? Acabamos de ver. O nosso último porquê comentado, né? Inclusive, eu acho que foi ele. Acho que não foi o último, foi o penúltimo. Então, gente, aí, o menino foi embora e nem disse por quê. Já pensou? Vamos conferir? Olha só. Ele foi, presta atenção que você percebe, o menino foi embora e nem disse por quê. Ele está assim como se tivesse assinalado por uma pausa, embora não tenha vírgula aqui, tá? Então, é o nosso porquê separado e com acento. Mais uma. Usado em interrogações, aparecendo sempre no final da frase, seguido de ponto de interrogação ou de ponto final. De ponto final, quando ele for o quê? Assinalado, né? Sintaticamente, por uma pausa. Qual é o porquê? De que porquê nós falamos? Você já sabe, eu sei que você sabe, que é este porquê, não é? Usado em interrogações, aparecendo sempre no final da frase, seguido de interrogação ou de um ponto final, e nesse caso, assinado por uma pausa sintática. É o nosso porquê separado com acento. Mais um. Gostaria de saber o porquê de ter sido mandada embora. Eu tenho certeza que todo mundo já sabe que porquê é esse. De que porquê nós falamos, né? Por quê? Porque nós temos aqui um artigo. Então, qual é? Este porquê. Então, sabemos que ele é um substantivo e sempre vai estar, né, antecedido. No caso aqui, por um artigo, mas pode ser um pronome, pode ser um adjetivo, pode ser um numeral, ok? Mais um. Aparece quase sempre junto de um artigo definido. Isso aqui foi de presente, foi de brinde, né? Ou indefinido, né? Podendo também aparecer junto de um pronome ou numeral. Isso aqui foi de bobeira para vocês, né, gente? Qual é o porquê? Acabamos de ver no slide anterior aí, né? É o porquê junto com acento. Sempre vem antecedido, porque ele é um substantivo, ok? Mais um aqui, acho que talvez seja o nosso último. Qual das frases é a correta? Vamos lá. Ontem não houve aula. Você sabe por quê? Vixe! Você já sabe que aqui não pode, né, gente? Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Valei-me. Determinante aqui, se não fosse ele, podia até ser. Mas determinante deveria ser junto, né? Não é.
As ruas porque passei já estavam enfeitadas. Veja que eu posso aqui, nesse caso, substituir as ruas pelas quais passei. Vamos ver a última? Por que eu devo acreditar em você? Nossa, eu estou fazendo uma pergunta. E embora isso não deva ser a regra que eu devo entender a respeito desse porquê, mas é uma pergunta, início, necessariamente deveria vir separado, ok? Então nós temos como alternativa as ruas porque passei já estavam enfeitadas, ok? Temos mais um. Usado no início de uma pergunta, acabamos de ver, gente, né? Precisa nem pensar. Início da pergunta, o slide anterior, qual é? Esse porquê, ok? Mais um. Em breve compreenderás porque tanta luta por um motivo tão simples. O uso do porquê, aqui faltou um R, mas já veio assim, que a professora Vera achou e não pôde mudar. O uso do porquê nesta frase está incorreto ou correto? Em breve compreenderás porque tanta luta por um motivo tão simples. Percebam aqui que nós estamos diante de uma interrogativa indireta. Em breve compreenderás por que tanta luta por um motivo tão simples. Lembra que eu falei da interrogativa indireta? Do porquê vir separado e de não ter uma interrogação no final, dele não estar necessariamente no início da frase, no caso de uma interrogativa indireta. Então, essa frase está correta? O uso, o emprego do porquê está correto ou não? O que você acha? Claro que não está correta, ok? Gente, na página 237 nós temos aí esse texto, etc e tal, o porquê dos porquês. Façam a leitura, ele é super demais, tá bom? Bom, desta vez nós não temos os boxes, anote aí, mas foi tão intenso o nosso encontro através do quiz e da leitura que vocês vão fazer dessa última sugestão que eu dei para vocês, que eu tenho certeza que nem vão sentir falta dos boxes, tá bom? Tô ficando por aqui, semana que vem eu volto e aí eu lhe pergunto, por que eu volto? Você me pergunta, por que você volta? E eu respondo, porque eu quero estar com vocês, eu gosto muito de estar com vocês. Crianças, a pandemia não acabou, continuemos nos cuidando. Saiu de casa, máscara, distanciamento social. Voltou para casa, lavando bem as mãos com bastante água e sabão. Cuide de você, cuide dos seus e juntos, com Deus, vamos vencer esta pandemia. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau!